Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Ana Paula, sou assessora técnica do COSEMES de Mato Grosso, tem 15 anos. Atuo na Secretaria Executiva do COSEMES, tem 8 anos. Estou aqui hoje com a satisfação de falar um pouco do desenvolvimento institucional do COSEMES a partir de 2021, com a mudança da diretoria do COSEMES. A gente começa esse desenvolvimento institucional a partir de eixos prioritários de linha de atuação do COSEMES. Por quê? Porque essa diretoria entra no momento de transição de pandemia. Novos gestores, desafios postos para novos apoiadores, inclusive, e essa diretoria entende que o COSEMES tem capacidade e capilaridade para atingir os municípios de maneira mais atuante, dando resultados significativos com desenvolvimento de boas práticas. A partir daí, como é que a gente identifica isso no nosso dia a dia? A gente fez uma escuta com essa diretoria e essa diretoria aponta algumas ações que poderiam ser melhor desenvolvidas pelo COSEMES enquanto equipe técnica e enquanto apoio técnico também. Foi uma escuta dolorosa, eu tenho que registrar isso, mas ela foi necessária. Ela foi necessária para que a gente pudesse realmente olhar para o nosso processo de trabalho e entender que enquanto COSEMES, enquanto conselho representativo dos municípios, a gente poderia ter mais ofertas para realmente cumprir a nossa missão institucional, que é fortalecer a gestão municipal do SUS. E aí a gente reorganiza esse processo de trabalho técnico e administrativo e qualifica e gerencia as nossas ações a partir de algumas prioridades. A primeira prioridade foi olhar para o nosso processo de gerenciamento e entender que a gente precisava organizar melhor o trabalho interno do COSEMES, de implementação do seu regimento interno, de estrutura de ações administrativa e financeira para que a gente realmente, de fato, apoiasse os municípios. E que a gente realmente pudesse subsidiar tecnicamente os municípios de que forma? Olhando para o que é prioridade na gestão municipal. Instrumentos de gestão e também o fortalecimento da atenção primária. A partir desse processo de escuta e do elenco dessas prioridades, a gente precisava formar o nosso pessoal. Seja a nossa equipe técnica, seja o nosso corpo de apoiadores. E para nossa grata surpresa, quando a gente revisita o nosso plano de trabalho, que é normativo, que a gente tem que cumprir quadrimestralmente o relatório do CONASEMES, a gente se depara com um plano que ele só estava repetindo mais ou menos o processo que o município faz. Ele apresenta o Plano Municipal de Saúde Cartorial, como a gente estava apresentando nosso plano de trabalho para o CONASEMES, porque a gente cumpra uma nota técnica do CONASEMES, só que sem realmente nos ver parte desse processo. Então, o COSEMES vai para uma pegada de desenvolvimento institucional, olhando ele como um organismo vivo. Eu faço parte desse COSEMES, eu pertenço ao COSEMES. E quem são os atores do COSEMES? E aí a gente passa a adotar vários processos de compartilhamento de conhecimento, de difusão, mas com foco de capacitar a nossa equipe de assessoria técnica e de apoiadores, entendendo que essa equipe, ela fala no município, no território, ela fala para o município e ela transita nesse estado. Então, como ator político, que o COSEMES é um ator político do SUS, enquanto capacidade mobilizadora. E aí, como eu já tinha falado, a gente revisita o nosso plano, define as prioridades, e passa a fazer oficinas permanentes de qualificação e formação. E nesse processo, o que a gente foi fazer? A gente foi olhar os cases de sucesso no Brasil e contou com a colaboração mais do que pronta do COSEMES do Ceará, que veio nos ajudar, desceram para Mato Grosso, fizeram, pode bater palma mesmo, que vai bater palma mesmo. A Virgínia e o Elton e o Elvi prontamente atenderam o chamado do COSEMES Mato Grosso, entenderam a importância de realmente fazer uma rede que se colabora e se forma, e a partir daí a gente começa a trabalhar plano municipal
Municipal de Saúde, partindo do princípio que ele não é só normativo, e também trabalhar os indicadores do Previne, partindo do princípio que é necessário conversar melhor sobre a atenção primária à saúde e o que os municípios estavam fazendo. Concomitante a isso, a gente passa a divulgar. E a gente também cria espaços de divulgação das ações dos municípios e do COSEMES. Então, o COSEMES cria uma marca, um selo que chama CC+, COSEMES Conecta Mais. Isso quer dizer que o COSEMES está conectado com seus municípios, com as suas regiões. Isso deu cara para a ação do apoio e da assessoria. E aí, a gente também, além de capacitar, lógico, a assessoria técnica e os nossos apoiadores, a gente entende que tem um ator fundamental, que são os nossos diretores. E a gente também começa a conversar sobre a atuação dos nossos vice-presidentes regionais, que junto com os apoiadores entenderam nessa conversa, nessa grande roda de escuta, a necessidade de serem atores no processo de desenvolvimento da sua região de saúde. Então a gente passa a conversar sobre o que é o papel do vice-regional, aonde que ele tem que atuar, como que essa diretoria vai dar resposta para que esses municípios e para que o vice-regional ele seja ator no território dele, que ele traga a necessidade da região para a diretoria executiva de COSEMES fazer os acordos e os pactos necessários com o Estado e também com o Ministério da Saúde, porque a gente teve essas pautas no nosso Estado particularmente. Então a gente passa a discutir o COSEMES enquanto essa instituição formadora, como um organismo vivo, e que a gente começa a fazer essas perguntas estabelecendo diretrizes e ações, e nós ainda estamos nesse processo organizativo. E a gente teve já vários resultados. Num primeiro momento, a gente fez a integração do trabalho da assessoria técnica de comunicação e dos apoiadores, entendendo já o processo de institucionalização do apoio. O apoio, ele passa a compor um eixo dentro do nosso plano de trabalho junto com a assessoria técnica, entendendo o quê? O apoio do COSEMES é a extensão da equipe técnica do COSEMES nos territórios. Então, ele tem que ser valorizado dessa forma. A gente identifica a necessidade de aprimoramento e desenvolvimento profissional da equipe do COSEMES. Por exemplo, a gente foi demandado pela nossa equipe e pelos apoiadores. A gente precisa conversar sobre gestão de conflito. A gente precisa de um curso de oratória. Você quer que eu seja ator? Me prepare para falar com as pessoas. A gente precisa conversar melhor sobre como escrever um trabalho. A gente precisa conversar melhor sobre o que é organizar uma discussão estruturada e mata o processo político lá na minha região de saúde. E, de acordo com o que a gente foi fazendo essa escuta, a gente foi elencando as prioridades e fazendo as ofertas que essa equipe demandava. E aí a gente realizou oficinas e foi punk, me desculpem a palavra, mas a gente começou a organizar ações formativas mensalmente. Isso vem acontecendo até hoje. Então a gente trabalhou DigiSUS, indicadores de desempenho, plano de trabalho regional, relatório do apoio, avaliação anual do COSEMES, discutimos oficinas de planejamento e financiamento do SUS. A gente reordenou os nossos processos de trabalhos administrativos, entendendo que se o município paga uma contribuição para o COSEMES, e se ele necessita da atuação do COSEMES, o COSEMES tem que garantir a ida nesse território. Então a gente também passa a entender que o processo do território e da formação, ele é vivo. Então, cada vez que um COSEMES é demandado, o COSEMES está presente no território. A gente começa a incorporar essas boas práticas de reorganização e, inclusive, conversar mais sobre o que estamos fazendo. E, hoje, é uma rotina da equipe a gente revisitar o nosso trabalho e dizer: precisamos mudar novamente o nosso plano de trabalho, porque a gente não está conseguindo atender o nosso objetivo. A gente passa a implementar as ferramentas de comunicação, né,
com divulgação de clipe semanal das ações dos municípios, das ações do apoio das atividades regionais. A gente dá esse espaço, né, para essa divulgação dos apoiadores. A gente incentiva esse relacionamento através das redes sociais, seja Facebook, Instagram, WhatsApp. E a gente vê uma atuação mais positiva da diretoria do COSEMES. Hoje, o que acontece nas reuniões de diretoria do COSEMES? Obrigatoriamente, a gente tem que ter somente 32 secretários participando. A gente tem uma média permanente de 70 secretários mensalmente nas reuniões. Esse é um pouco do resultado. Enfim. Vamos continuando aqui. Incorporando as boas práticas, né, dessa diretoria, que também elegeu como prioridade fazer o acolhimento regional em Mato Grosso. De que forma? Presencial, visitando as 16 regiões de saúde. E aí, né, elencou-se uma equipe para que fizesse essas viagens. Na ocasião, o presidente participou de todas as visitas, inclusive dirigindo o carro do COSEMES, junto comigo, que sou assessora técnica e secretária executiva, e na oportunidade a gente contou com a parceria da Secretaria Estadual de Saúde, onde a técnica de uma região específica nos acompanhou para falar um pouco dos instrumentos de gestão, a Elaine Alves. E por que a gente priorizou fazer o acolhimento de maneira regional? Primeiro, uma necessidade do presidente, né, que estava, inclusive, buscando reeleição, conhecer a realidade do Estado. Como é que você fala e representa 141 municípios, Mato Grosso tem 141 municípios, sem conhecer de fato a realidade. E aí eu vou roubar uma frase do meu presidente, que ele gosta muito de falar, é pisar no chão da fábrica. Eu preciso ir lá e saber o que esse povo passa. E aí a gente também teve uma mudança bem significativa. Nós temos 141 municípios, nós estávamos com 89 secretários novos e 70 deles nunca tinham atuado na saúde pública. Então a gente sentiu a necessidade de conversar mais de perto com essas pessoas que estavam assumindo esse compromisso. E aí a gente fez uma ampla mobilização através dos apoiadores e a gente também teve essa oportunidade de conhecer o Estado, né? O que a gente tinha como objetivo? Acolher os 141 secretários municipais de saúde, apresentar ao COSEMES suas funções e atribuições e dialogar sobre ser gestor no SUS e os compromissos imprescindíveis da gestão. Como é que aconteceu isso? A gente falou um pouco nesse acolhimento, que aconteceu de forma presencial em 13 regiões. Mato Grosso tem 16 regiões, então em 13 nós tivemos a oportunidade de ir presencial e 3 a gente teve que fazer de forma remota porque o nosso presidente foi acometido de gripe. Não estava com Covid, mas aí o pessoal não quis ele presencial lá na região. Falou, não, vamos fazer online, porque a gente ainda estava em 2021, né? E aí a gente conversava sobre o COSEMES como ator político, o que é o COSEMES, como é formado o COSEMES, quais são os espaços de atuação do COSEMES e a importância da participação dos gestores nos espaços colegiados. Em Mato Grosso, nós temos o CGM, que é o Colegiado de Gestores Municipais, que antecedem as reuniões de CIR. Então, é um espaço onde os gestores se encontram para conversar sobre as particularidades da sua região. E a gente fala desse espaço para esse gestor que está entrando, da importância dele participar e da importância dele participar da CIR, do Conselho Municipal de Saúde e também das reuniões de diretoria e CIB. A gente fala do COSEMES enquanto regulamento estatutário e dos compromissos da gestão municipal. Apresenta a equipe técnica, fala do protagonismo dos municípios e que é importante sim o gestor participar, mesmo que ele não seja da área, como já apresentado aqui pelo colega anterior. Mas a importância dele participar do espaço colegiado como processo permanente formativo da gestão. Porque por mais que ele não seja da área,
Ele vai conhecer o COSEMES enquanto estrutura que o representa, ele vai se aproximar do apoiador e ele também vai automaticamente se formar, porque é imprescindível, quando ele assume a gestão, conhecer a legislação do SUS, e não só como legislação do preceito legal de eu tenho que entregar um plano, elaborar um RAG, mas do conhecer, do dia a dia, do cotidiano da gestão. Nós percorremos 9.975 quilômetros. A gente conheceu a realidade que nós temos lá em Mato Grosso, municípios que estão a mais de 1.200 quilômetros da capital, então é sem pavimentação. Então foi uma oportunidade da gente perceber os vazios assistenciais do nosso estado, a necessidade de pautar com a SES várias deliberações urgentes de reorganização da rede assistencial, da pactuação interfederativa, porque a gente faz divisa com vários estados, Goiás, Pará, conversar sobre a nossa população indígena, porque nós temos municípios que têm uma população expressiva indígena, quilombola, fronteiriça. Então, nesse acolhimento, a gente pôde traçar várias prioridades para estabelecer uma agenda institucional com a SES. E a gente vem ainda discutindo com a Secretaria Estadual vários pactos. Uma coisa que ficou muito presente também no acolhimento é a necessidade de fortalecimento dos consórcios municipais de saúde. Em Mato Grosso, nós temos consórcios atuantes, fortalecidos, e a gente vê a necessidade de conversar melhor sobre isso. E a gente fez isso ao longo de 2021, foi uma pauta priorizada da gestão do COSEMES, e em março de 2022 a gente conseguiu pactuar com a SES um incentivo maior para o financiamento dos consórcios, fruto do processo da discussão do acolhimento. A gente também apoiou os municípios, em relação a rateio mais justo de recursos. A gente começou a discutir no Estado a divisão a partir do acolhimento, quando o próprio presidente sente a dificuldade de acesso das regiões, inclusive de pensar em financiamento diferenciado. Regiões sem pavimentação, regiões onde não tem estruturação de serviço nenhum, IDH menor que o outro. Então, muitas vezes o município recebia o mesmo recurso só por contingente populacional. A partir do acolhimento, a gente começa a discutir essa agenda institucional com a Secretaria Estadual de fazer rateio de recursos mais justo. E a gente apoia os municípios a elaborarem os seus instrumentos de gestão. E é lógico que a gente não pode deixar de destacar a atuação brilhante dos nossos apoiadores, que mobilizaram, que fazem um processo permanente de acolhimento, e que sem os apoiadores a gente não tinha conseguido realizar um acolhimento regional com sucesso, mesmo tendo 89 gestores novos assumindo as secretarias municipais de saúde. E aí eu já falei sobre as pactuações interestaduais, o fortalecimento dos espaços colegiados, a revisão dos valores de contrapartida do consórcio e o aumento da participação dos gestores nas reuniões de colegiado. Tanto faz lá na região, como também nas reuniões de diretoria e ECIP. Hoje a gente percebe que toda vez que o COSEMES aciona os municípios, a gente tem um retorno e uma resposta muito rápida para qualquer que seja a demanda. Aqui é um pouco da foto do acolhimento que a gente realizou, e a gente acredita, nesse intercâmbio de informação, a gente acredita que esse tete-a-tete, essa viabilização de ações, esse estar mais presente nas regiões dos municípios, faz com que realmente a gente fortaleça esse ator que conversa, dialoga, operacionaliza o SUS o tempo inteiro, que são os COSEMES do Brasil todo. E aí é lógico que eu gosto muito dessa frase, mas é o que a gente vivenciou durante o acolhimento. De sonhação o SUS é feito, com crença e luta o SUS se faz, o SUS é coisa do povo, o SUS é vida para todos. Obrigada.
Boa tarde a todos, meu nome é Elisângela, sou apoiadora do Estado do Mato Grosso, represento a região norte mato-grossense. Junto com os meus 15 apoiadores, 15, porque nós somos em 16 micro-regiões de saúde, a gente vem aqui apresentar uma estratégia que a gente considera exitosa em relação ao plano de ação do apoio das regiões de saúde. A gente vem, então, para essa estratégia de fortalecimento dos apoiadores regionais, que eles teve alguns coautores que escreveu, porém nada seria possível se não tivesse o empenho, a dedicação e a doação dos 16 apoiadores da região do estado do Mato Grosso. A gente começa, eu acredito que foi algo crucial eu vim falando por último depois de Ana Paula. Os 2 trabalhos que ela apresentou, ela fala da reestruturação do COSEMES Mato Grosso. Este plano de ação de trabalho do apoio das regiões de saúde nada mais é do que mais um pedacinho dessa reestruturação do COSEMES Mato Grosso nas regiões de saúde. Nosso plano de ação, como a Ana Paula já diz, era cartorial. A gente realizava algo que estava predisposto de esferas, entidades acima dos apoiadores. E a gente executava porque nós tínhamos as nossas responsabilidades nas regiões. Quando a gente teve essa nova reestruturação do COSEMES, Ana Paula, junto com a direção nova, falou que a gente também teria que se readequar. De que forma? Os apoiadores teriam que trazer, então, as suas demandas, as suas fragilidades e as suas necessidades. Desta forma, a gente construiu novos planos regionais. De que jeito? Indo até as nossas regiões e construindo 16 planos regionais separados, onde a gente contava a história, a fragilidade, as necessidades de cada território, porque a gente passa de Cerrado, Pantanal, a floresta amazônica, onde tem atoleiro, onde tem seca, onde tem vazios existenciais enormes, onde o que é minha realidade não é do meu outro colega. E a gente não poderia ter nada e não poderia ter nenhum plano que não viabilizasse com que esse apoiador representasse, defendesse e apoiasse esse gestor, principalmente no fortalecimento regional. Tivemos várias ações prioritárias, fizemos sistematizações de ações e a gente percebeu que a gente cobrava dos nossos municípios, através dos instrumentos de gestão, algo real, algo que realmente contasse aquela história, e a gente, como COSEMES, não estava fazendo isso. Dessa forma, a gente definiu o nosso objetivo, que era fazer estratégias de realmente fortalecimento. Não era só contar uma história, era fortalecer realmente os apoiadores e essas regiões, contando a sua história, trazendo as suas expertises, suas oportunidades, mas também vendo onde estavam as suas fragilidades e necessidades. Desse jeito, a gente definiu uma metodologia para a construção e reestruturação destes planos de trabalho. Definimos um processo de avaliação e monitoramento, porque não adianta somente ter um plano se a gente não monitorá-los e ver se realmente ele está sendo satisfatório. Caso não seja, como todo mundo disse, ele é vivo, ele tem que mudar. A gente tem que melhorar e a gente tem que buscar novas ações e estratégias. Integramos. Hoje o COSEMES, quando fala COSEMES, não é somente Marcão, o nosso presidente, nem Ana Paula, secretária executiva, ou a equipe técnica que está no COSEMES. É o apoio, é os 141 municípios, são seus vices, são seus gestores, são a sua equipe técnica que faz acontecer o SUS lá na região de saúde. Dessa forma, a gente começou a transferir, desenvolver e incorporar novos conhecimentos. E nós descobrimos algo maravilhoso, que os apoiadores também tinham muitas expertises. Os apoiadores também poderiam participar e nos ajudar, principalmente na nossa educação permanente. A gente não fala que para a gente evoluir, a gente precisa problematizar. A gente não vem na base da educação permanente porque a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Então, dessa forma, nós problematizamos. O apoio, a partir de setembro, sentou, de 2021, sentou,
foi estressante, mas a gente chegou a um direcionamento. E algumas vezes chegamos a dizer se estávamos sendo imprudentes, negligentes ou até mesmo incompetentes, mas não. Era somente o processo de trabalho que precisava ser reestruturados, um novo entendimento, uma nova capacidade de aprender e ver a realidade, já que a gente exigia tudo isso dos nossos municípios. O processo de avaliação desses trabalhos foram executados extremamente nessas regiões. Buscamos tudo que era necessário, tudo que era possível, em que? Das nossas reuniões de colegiado, algo que nós somos pioneiros. Mato Grosso começou a fazer as tão chamadas pré-CIR, e a gente então deu um nome nesse processo de trabalho, nessa ferramenta. Ele chama Colegiado de Gestores Municipais, que acontece uma vez por mês, antes das nossas reuniões de CIR, onde a gente avalia a pauta de CIR e vê tudo o que está acontecendo. E não vem somente gestores, vem sua equipe técnica, porque gestor sem equipe técnica não é ninguém. Se a gente está falando aqui que a gente é um conjunto de pessoas com um único objetivo de prestar assistência, só gestores não é o suficiente. Ele tem que entender, valorizar a equipe técnica de saúde que está lá, atendendo, acolhendo, vendo esses usuários. E dessa forma a gente pensou numa gestão descentralizada e eficiente e conseguimos avançar em inúmeros pontos. Processo regional integrado, planifica, Previne Brasil, instrumentos de gestão, algo que a gente acredita que este novo plano, essa nova estratégia, é um divisor de águas no estado de Mato Grosso, que está nos dando condições de realmente reavaliar. Este plano é avaliado mensalmente em todas as reuniões que a gente vem, onde a gente tem informes técnicos, onde a gente consolida e onde a gente expõe tudo isso junto com os nossos gestores e vices. Este plano, como já foi dito, teve problematização, teve processo de educação permanente, foi utilizada as expertises dos apoiadores e quando não foi suficiente, a equipe COSEMES buscou parcerias com o Ceará, parcerias com outras empresas e contratualizou processo de trabalho que pudesse fazer de nós apoiadores algo fortalecido, com conhecimento para que a gente possa prestar assistência e apoiar efetivamente os nossos gestores. Dessa forma, este plano tem indicadores, tem metas, tem diretrizes. Um desses indicadores é a participação dos gestores municipais nas reuniões de instância, no tão chamado CGM, que a Ana Paula já disse e eu comentei no início. Um aumento de mais de 85%, onde ali a gente faz debate, alinhamento de processos, capilarização das legislações, a gente define oficinas, rodas de conversa e dentro disso aconteceu inúmeras oficinas em todo o estado do Mato Grosso, em várias regiões de saúde. Tanto do Previne Brasil quanto instrumentos de gestões e demais oficinas que era necessário para aquele território. Dessa forma, a gente está efetuando aqui algumas imagens de oficina, reunião de CIR, reunião de CGM, e a gente vem com um resultado de um impacto extremamente positivo, porque a gente conseguiu analisar criticamente quem a gente era, o que o COSEMES era, o que a gente estava ofertando, que como a Ana Paula disse, não é fácil. A gente conseguiu definir e dividir responsabilidades sanitárias. A gente conseguiu investimento na qualificação, porque o COSEMES gastou, mas não só o COSEMES instituição, mas as secretarias que faz o repasse a este COSEMES. A gente incorporou novos conhecimentos e práticas em áreas estratégicas. E o principal, se você perguntar para mim, por que essa ação é realmente exitosa, eu posso falar inúmeras coisas. Ela é exitosa porque todos os apoiadores participaram. Ela é exitosa porque a gente problematizou fragilidades e necessidades. Ela é exitosa porque tudo que a gente conhece, desde a Constituição, desde quando se fala de SUS, a Lei 8080, que é para a gente realizar serviços que realmente atingem os nossos usuários, a gente está realizando. A gente tem um tripé onde a gente consegue fazer com que esses gestores estejam amparados, tenham conhecimento, estejam fortalecidos em fazer um SUS integral, universal e com equidade. Acolher,
assistir esse paciente, fazer diagnóstico precoce, tratar, reabilitar e devolver ele para uma sociedade com o que ele tem de mais fantástico, que é o direito à sua saúde. Obrigada.